Hoje é dia de ver o baby. O maridão tá junto aqui. Ai, gente, é sempre uma emoção, né? E fazer ultrassom. Mas esse é especial, porque é ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Aquele ultrassom importante, que a gente vai ver, o médico vai medir a nuquinha e tal. Eu tô assim nervosa porque faz tempo que eu não vejo o baby e também porque é um marco, né, na gestação. Até eu vou depois conversar com a minha obstetra para ela explicar a importância desse ultrassom para todo mundo, né, no pré-natal, e também algumas especificações que eu acho legal a gente saber na hora, também até para poder perguntar pro médico, tudo, tirar dúvidas. Vamos lá, tô subindo, vamos subir pra clínica. Aqui, tô toda paquita, não sou a Xuxa, né? Sou uma paquita aqui, já vim aqui, a doutora não me aguenta, né? Vocês pensam que vão ter uma entrevista séria, né? Não, aquelas, tem a Framismã que tá aqui entrevistando a doutora. Mas o assunto é sério, viu? Porque hoje eu vim fazer o meu morfológico do primeiro trimestre e rastreamento de alterações cromossômicas e de pré-eclâmpsia. Isso. E aí eu falei assim, é um assunto que gera um pouco de apreensão sempre, né? Esse é o primeiro, acho que é o ultrassom, assim, mais importante, né? Eu acho que é o mais importante e que todas as grávidas ficam morrendo de medo de fazer. Justamente é que é o medo do diagnóstico de alguma cromossomopatia, e dentre as cromossomopatias mais comuns a gente tem a síndrome de Down. Mas é importante a gente falar que esse exame, ele não tem só essa finalidade, que ele não é diagnóstico, né? Então ele tem a finalidade de avaliar toda a forma do bebê, contar os dedos, ver coração, pulmão, toda a anatomia do bebê, e além disso fazer um cálculo de risco. Então o que é um cálculo de risco? Todo exame que a gente vai fazer um rastreamento, que para a gente pegar um risco maior ou menor numa população, a gente tem que ter mais falso positivos do que falso negativos. Ou seja, eu tenho que fazer um exame que eu não deixe escapar ninguém que possivelmente tenha alguma cromossomopatia, alguma alteração. Por exemplo, síndrome de Down. Então eu vou pegar resultados muito mais positivos do que eles realmente são, para justamente eu não dar um diagnóstico de normalidade sem ser normal. Então esses são exames de rastreamento. Por que é importante a gente falar isso para as pessoas, Fran? Porque se esse exame der, por exemplo, um risco aumentado para síndrome de Down, não significa que aquela criança tenha síndrome de Down. Isso é muito importante, porque eu, pelo menos na do Henrique, a minha apreensão era tão grande, deu positivo para síndrome de pronto, eu vou ter uma criança com síndrome de Down. E não é isso. Não é isso, ele é um exame de rastreamento. Então, se te der um cálculo de risco aumentado para ter um bebê com síndrome de Down, a única coisa que significa é que a gente tem que prosseguir o diagnóstico. E dependendo desse risco, a gente vai para um lado ou para o outro no diagnóstico. Por exemplo, se você tem um risco muito aumentado, o que é muito aumentado? Acima de 1 para 300. E se detecta isso com a nuquinha, o exame da nuquinha? A nuca é um dos parâmetros que a gente utiliza, mas existem outros parâmetros que são utilizados, como por exemplo o comprimento do fêmur, a falange média do quinto dedo, a presença do ossinho do nariz,
o fluxo sanguíneo no ducto venoso, que é uma estrutura que tem aqui na barriguinha do bebê. E em algumas mulheres, principalmente nas mulheres mais velhas, aquelas de 35 anos, acima de 35 anos, a gente associa essas características anatômicas com o exame de sangue, que é o perfil bioquímico, que a gente melhora a acurácia do ultrassom morfológico. Então quer dizer que nesse exame não dá para detectar nada de cromossomos, só essas... Cálculo de risco. Só os cálculos de riscos relacionados a essas alterações. Esse exame vai dizer assim, olha, seu bebê ele tem mais chance ou menos chance de ter uma alteração cromossômica. E a partir daí a gente vai, se ele tiver muita chance de ter alteração cromossômica, a gente vai direto para um exame diagnóstico, que é aquele exame que a gente faz a biópsia do vilo corial, que é a biópsia da placenta, que coloca uma agulhinha aqui na barriga da mãe, tira um pedacinho da placenta e daí a gente tem o diagnóstico cromossômico. Ou então, se está num risco intermediário, a gente pode oferecer para essa mãe um outro exame, que chama-se NIPT, que é o estudo não invasivo, ou seja, sem a agulha, das cromossomopatias, que é um exame de sangue que a gente faz na mãe, e através desse exame de sangue, a gente também faz um cálculo de risco para mais chance ou menos chance de ter síndrome de Down. Então quer dizer que é um divisor de águas esse exame, esse ultrassom. Sim. Aí tendo esse risco aumentado, a gente parte para outros exames. Exatamente. Não necessariamente a mãe ela pode querer ter esse diagnóstico, né? Porque a gente sempre recomenda que se tenha esse diagnóstico no pré-natal, para que aquela família se prepare para receber aquela criança com síndrome de Down. Porque é muito diferente, Fran, a gente fazer um parto e ter uma criança com síndrome de Down e aquele casal não está esperando, do que esse casal estar esperando uma criança com síndrome de Down. Aquela mãe ela vai ter mais 6 meses para se preparar para ter esse bebê. Isso faz diferença do ponto de vista psicológico e do ponto de vista prático também. Até para buscar grupos de apoio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ter contato com outras mães que também têm filhos especiais e saber como lidar, como se preparar para a chegada dele. É muito diferente. Eu já tive alguns casos que eu fiz o diagnóstico no pré-natal, lógico, né? Acho que o sonho de toda mãe é que não tenha absolutamente nada, que não tenha nenhuma alteração cromossômica, né? Mas quando tem, esse casal ele se prepara para aquele bebê, né? E isso faz total diferença, tanto na hora do parto quanto para os primeiros meses, que já são difíceis para qualquer pessoa, né? E se você tem realmente uma surpresa de ter um diagnóstico de síndrome de Down na hora do parto, algumas mulheres têm um pouco de dificuldade de lidar com essa notícia. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma sobrinha linda, a Luana, que ela tem síndrome de Down. A minha irmã teve ela com mais de 40 anos, né? Perto dos 40 anos, se eu não me engano, 39, mais ou menos. E isso é um fator de risco, já a idade, A idade é o principal fator de risco, porque a síndrome de Down, ela não é uma doença hereditária. Na verdade, ela não é doença, né? Ela é uma condição. Ela não é uma condição hereditária. Ela é decorrente da alteração da divisão celular. E como os óvulos mais velhos, eles ficam parados numa fase da divisão celular por mais tempo, quando ocorre a fecundação pelo espermatozoide, esses erros de divisão cromossômica que podem causar, dentre todas as outras cromossomopatias, a síndrome de Down, são mais frequentes em mulheres mais velhas, ou seja, com mais de 35 anos, mais próximo aos 40 anos. Mas não é uma condição que seja restrita a mulheres mais velhas. Existem mulheres jovens que, por algum motivo, aconteceu a fecundação e teve um erro na divisão celular e que podem ter bebês com cromossomopatias também. E assim, Ana, para finalizar, o que você acha importante quando a gravidinha for fazer esse exame, o que é mais importante ela ir na mente dela? Olha, na cabeça. Além da preocupação, porque isso a gente não consegue tirar. A primeira coisa é ir na cabeça sabendo que esse exame não é um exame diagnóstico, ele é um exame de rastreamento, que vai te dar uma maior chance ou menor chance de ter uma criança com alguma cromossomopatia. Então, se eventualmente esse exame for positivo, te der um risco maior, a grande chance é de não ser, porque o exame de rastreamento ele tem essa finalidade de pegar todo mundo para não escapar ninguém, tá? Então essa é a primeira coisa, que não é um exame diagnóstico.
O segundo é saber se ele vai te dar o cálculo de risco, porque não basta você medir a translucência nucal e dizer assim, isso é uma coisa que é usada muito antigamente, abaixo de 2 está normal, acima de 2 já é um alto risco. Não, precisa ser feito um cálculo de risco com vários parâmetros, dentre eles a medida da translucência, a falange média do quinto dedo, o comprimento do fêmur, aquele fluxo do ducto venoso. Então, uma série de parâmetros para fazer o cálculo de risco. E na dúvida, sempre falar com o seu médico, porque às vezes a gente tenta ler um exame e acaba sofrendo por antecipação, né? A grande maioria de nós acontece isso. Então, qualquer dúvida, entrar em contato com o seu obstetra, que muitas vezes ele vai te deixar mais tranquila e menos angustiada em relação a qualquer coisa que possa acontecer no seu pré-natal. Para vocês terem um exemplo, o meu cálculo de risco foi 1 para 11 mil. Né, doutora? Tá bem muito longe. baixo, muito baixo. Agora, vamos supor que seu cálculo fosse de 1 para 30. Aí já tava alto. Tava alto. 1 para 30 é bem alto. Então, a gente vai falar assim, Fran, então, existe uma chance maior, e a gente já te ofereceu uma biópsia de vilo corial para fazer o diagnóstico, que seria colocar a agulhinha e tirar. Se desse 1 para 300. 1 para 300 é alto, mas vamos colocar, mas ele ainda é intermediário e a gente provavelmente daria a biópsia. Agora vamos supor que se desse 1 para 500, que é entre 1 para 300 e 1 para 1000. É um risco intermediário. Se é um risco intermediário, por exemplo, um risco de 1 para 500, 1 para 300, existe o NIPT, que é um exame de sangue feito na mulher, que na verdade ele não é diagnóstico, mas ele junto com os outros cálculos de risco, ele ajuda muito no diagnóstico sem ser invasivo. Então a mulher não precisa ter uma agulha dentro da barriga, ela pode só fazer um exame de sangue, que daí a gente consegue ver se existe maior ou menor probabilidade daquela criança ter síndrome de Down. E não só síndrome de Down. Outras cromossomopatias, como trissomia do 13, trissomia do 18, então outras cromossomopatias também. Essas são bem raras, é a mais comum. A mais comum é a síndrome de Down, porque é a síndrome que é a mais próxima, né, de quem não tem nenhuma alteração cromossômica, ou seja, ela não tem, dificilmente ela tem outras malformações, né? Uma síndrome, a trissomia do 13 e do 18 vem com outras malformações associadas. A síndrome de Down não, né? Ela não vem com uma formação, ela só vem com a criança ela vem com uma carinha diferente, mas ela vem com tudo bem formado. É isso mesmo, porque esse é um outro recado que eu gostaria de dar para vocês. Síndrome de Down, tem crianças com síndrome de Down que vivem perfeitamente. Eu conheço, eu tenho primos, eu tenho minha sobrinha, e são crianças tão amáveis, tão queridas, tão inteligentes, né? Então eu acho que esse diagnóstico é bom pra gente se preparar, para os pais se prepararem, né, doutora? Tanto psicologicamente, até, né, também a casa, a família, tudo. E também, assim, pra você ter um carinho de como que vai cuidar e tudo. Mas, assim, são crianças muito especiais. Eu falo que só pode ter criança especial quem é pai e mãe especial. Isso mesmo. Não é? Uma boa dica. Então, se você vai ser um pai especial, descobriu que vai ser uma mãe especial, né, um pai especial, então tenham isso em mente, que dá pra viver uma vida perfeitamente. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, é muito importante para divulgar o canal. E se inscrevam, porque eu tô aqui, tramando várias coisas com a doutora Ana. A gente tá fazendo vários vídeos bacanas, até para ajudar vocês nessas preocupações, essas fases de mais dúvida que vão surgindo, né, no período da gravidez. Então, não se esqueçam de curtir, de se inscrever e aperta esse sininho. Sabe o que acontece quando você aperta o sininho? Você recebe uma mensagem na hora que eu posto o vídeo. Não tem que ficar esperando nada, tá bom? Obrigada, doutora Ana, por participar, obrigada a você, por esclarecer as dúvidas das amoras. Sempre um prazer esclarecer as dúvidas das amorinhas. Isso! E até o próximo vídeo. Até!